Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um episódio. E este episódio foi gravado aqui no ISCS, nesta belíssima sala de Lisboa, no edifício. E, portanto, estamos aqui hoje à conversa com Catarina Maia, que é número 2 da lista de Iniciativa Liberal às eleições europeias. Às vezes não é possível termos o cabeça de lista, procuramos sempre ter aquilo que é o número 2. E, portanto, agradecer também aqui à Iniciativa Liberal, que cresceu basicamente ao mesmo tempo que o podcast. Aliás, quando a Iniciativa Liberal foi criada, fez justamente um episódio na altura com o Pedro Antunes e com o Krauss, o Alexandre Krauss. Portanto, um grande abraço para vocês os dois. Gostei imenso do episódio que vocês fizeram aqui também, não é? E, portanto, a amizade que se manteve por aí. E vamos começar justamente com perguntas do público. Portanto, temos a Maria Albuquerque, que nos pergunta, vamos fazer assim uma a uma, porque elas são duas. Portanto, a Maria Albuquerque pergunta, portanto, que mecanismos fazer para que haja uma maior interação entre o eurodeputado e o eleitorado? Como é que um eleitorado consegue perceber que trabalho que o eurodeputado está a fazer? Bom, gostava de começar por saudar e agradecer o convite e saudar os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigada. E interessante desde logo essa pergunta. É uma excelente pergunta. O que é que se pode fazer para aproximar as pessoas e explicar às pessoas o trabalho que é feito e tê-las ao corrente daquilo que vai ser feito e não andarmos só a falar disto de 5 em 5 anos, que é aquilo que hoje em dia temos. Eu acho que há diversos mecanismos de divulgação, quer de divulgação, quer de participação, que hoje em dia existem. E se nós olharmos para o caso de alguns eurodeputados, nós já vemos isso, há eurodeputados que têm os seus sites, que vão atualizando, que vão também estando muito mais perto das populações, portanto, que fazem visitas e viagens, divulgando o trabalho que vão fazendo, onde é que estão responsáveis, sei lá, por exemplo, há diversas comissões e, portanto, mais nessa área. E portanto, essa é uma forma. Isto também entronca numa questão que volta meia volta anda a ser debatida nestas eleições, que é a questão dos rankings dos eurodeputados. Sim. Portanto, porque realmente aquilo que eles medem é presenças, relatórios, portanto, são coisas que, em última análise, se passam no Parlamento Europeu, portanto, em Bruxelas e em Estrasburgo, dado que aquilo é itinerante, não é? E realmente não é um fiel avaliador se há uma interação repetida, atividade descentralizada. Portanto, eu acho que essa atividade tanto deve existir face a face, como através das redes, através de sites, como também, pronto, terá de existir a atividade parlamentar normal, não é? Mas também penso que hoje, portanto, e dado o nosso público, nós temos algum alinhamento da política, que as pessoas se vão queixando, que, enfim, que os deputados estão longe, que os políticos são uma elite. E nós fazemos um apelo ao voto, mas realmente a participação política não é meramente a participação eleitoral. A participação política também se dá exatamente pela interpelação do deputado, o deputado através de e-mail, através dos seus contactos. Os que respondem, porque eu sou sincero, já disse isto muitas vezes, quando estava aqui a marcar vários convites, diziam, mande para o Europarl. E eu disse, o Europarl comigo nunca funciona, porque os mails vão para lá e nunca vejo retorno. Seja do que for. Mas essa é uma questão... Mas é a via formal, não é? Claro. Mas essa é realmente parte da nossa responsabilidade. Nós, enquanto eleitos, nós temos de ser responsáveis por aquilo que fazemos e temos de prestar contas. E prestar contas não é meramente no fim do mandato, e também ao longo do mandato. Portanto, essa é a minha posição sobre esta questão. Exatamente. Portanto, é uma coisa que eu sempre vos disse a vocês, caros ouvintes, que é escrutinar sempre os políticos. Portanto, irem-se procurando seguir, se não querem seguir em particular um determinado deputado, procurarem saber o que diz as regras das páginas de Instagram, páginas de Facebook, que às vezes são mesmo destinadas à ação europeia, portanto, descentralizadas, e aquilo que é o Partido Nacional. Existe muitas vezes também páginas dedicadas justamente àquilo que é a vida europeia, mas também todos os eurodeputados acabam por ter páginas de Instagram, páginas de Facebook formais, portanto, não as privadas, mas sim as formais, vamos lá, aquelas mais políticas, onde partilham justamente a sua atividade e, portanto, muitas vezes vêm a Portugal e pedem para as pessoas marcarem encontro também com eles e tudo isso. Agora, indo aqui a uma pergunta, justamente de alguém que também veio do Norte, a Catarina Maia veio do Porto. Sim. E aqui é de um grande amigo meu, o João,
do podcast Bandeira Amarela. João, estás muito participativo nisto do podcast das eleições europeias. Ele é de Vila Nova de Famalicão. E ele pergunta qual é a posição em relação à falácia do centralismo, que não tem sido mais do que uma arma do Porto, para reivindicar em nome do Norte, quando o verdadeiro problema é o litoralismo com o interior cada vez mais esquecido. Qual seria, por isso, a solução em conjunto com a Europa para promover a repopulação do interior e o papel da ferrovia, sendo que esquecer o interior é geograficamente afastar-nos da Europa? Seria um modelo semelhante ao país de Gales execuível para Portugal? Ok. Se quiser que eu volte a ler... Deixe-me... Isso tem aí muitos pontos. Eu posso voltar a ler se quiser. Mas eu acho que capturei. Ora bem, sim, eu venho do Porto, embora não seja originário do Porto. Portanto, eu sou um caso daqueles que saiu de um sítio que já por si tinha alguma dimensão e que se dirigiu para a macrocefalia, porque eu sou natural de Coimbra e vivi em Coimbra até aos 17 anos. Portanto, e é verdade que o Porto se ressente muito de perdas de centros de decisão. Sim, é verdade. No entanto, também é verdade o que o João diz, que realmente nós temos um problema de litoral versus interior. Problema esse que é um problema histórico, curiosamente. Se nós formos remontar até ao Dom Sancho I, Dom Sancho I é conhecido como o povoador. E o povoador porquê? Porque ele realmente tenta fixar no interior determinadas populações e, por exemplo, nisso funda a Guarda, tirando até um centro de decisão do próprio interior, que era em Idenha a Velha, que hoje em dia é uma pequena aldeia histórica, não é? Mas realmente o nosso problema de litoral versus interior é um problema quase desde a nossa fundação. E, portanto, o que não nos exime de responsabilidades, claro. Não é? Já lá vão muitos séculos. Já lá vão muitos séculos que nunca soubemos realmente resolver e que será de resolução difícil. No entanto, eu acho que o nosso interior tem algumas potencialidades muito interessantes e que, efetivamente, por exemplo, o caso da ferrovia é um fator de coesão nacional que se foi perdendo ao longo do tempo. Porque nós vemos, e não só no interior, mesmo no próprio litoral, bastantes ramais vieram a ser desativados em favor do transporte individual, meramente, porque não havia propriamente uma alternativa de transportes públicos. Por exemplo, vemos isso... Voltando dos Passos, por exemplo? Não, mas deixe-me dar um exemplo concreto, voltando à minha cidade natal, voltando a Coimbra, em que o ramal da Lausanne foi desativado e nunca foi verdadeiramente reposto e a alternativa que há de transporte público não é uma alternativa viável. Portanto, é claramente um caso de profundo desinvestimento que traz a população da Serra, de uma serra que é perto de uma grande cidade, é verdade, mas que traz a população da Serra cada vez mais para a cidade, abandonando aquela interioridade mesmo ali nas imediações. Portanto, é verdade que o interior está despovoado, mas nós também nunca tivemos uma grande densidade populacional. Portanto, nós precisamos de fatores de atratividade, precisamos de pensar que isso também se faz pela iniciativa privada, dando algumas condições, como por exemplo a questão de transportes, não é? Portanto, a ferrovia é excelente para escoar mercadoria, por exemplo. E aqui a Europa pode realmente ter também um papel a dizer. Eu não sou especialista de toda em ferrovia, mas realmente nós temos problemas de circulação e de interoperabilidade entre os comboios portugueses, espanhóis e depois os europeus. O facto de nós temos um país relativamente pequeno, que não tem alta velocidade, mas em que sempre se esteve a condicionar quase a alta velocidade ao eixo Lisboa-Porto ou Lisboa-Madrid. Será esse suficiente? Será que não devemos repensar toda esta estratégia de transportes e olhar esta estratégia de transportes face às vias de comunicação que queremos ter com a Europa, de modo a que realmente as pessoas possam transitar facilmente? Eu por exemplo, eu trabalho, sou membro de uma associação europeia na minha área profissional, com sede em Leiden, na Holanda. E eu digo que invejo muito os meus colegas europeus. Porquê? Porque eles levantam-se de manhã,
entram num comboio, estão lá em 1, 2, 3 horas, e eu entro de manhã, vou para o aeroporto, espero, apanho uma ponta aérea para algum lado e finalmente chego lá. Ou então apanho o voo das 5 da manhã para Amsterdão, também serve. Sim, sim. Mas realmente nós estamos isolados e eu acho que no interior isso ainda se sente mais, e por isso não é só uma questão de falta de oportunidades, temos aqui pescadinhas de rabo na boca, não é? Mas nós precisamos de uma estratégia que dê a essas pessoas essa possibilidade e encarar a questão também da raia, portanto, da fronteira com Espanha, como uma mais-valia, que tipo de acordos é que nós podemos estabelecer com Espanha para que se usem facilmente serviços de saúde, etc., de modo a que essas pessoas possam realmente viver como sempre viveram, que era claramente em comunidade. Lá está, isto, quando já se vão começando a acumular as entrevistas, há umas que dá para fazer paralelismo, outras nem tanto, mas aqui podemos fazer um paralelismo justamente com aquilo que foi a entrevista com o Pedro Marques, candidato do PS, que foi Ministro das Infraestruturas, portanto conhecerá melhor o assunto, e o João fez também uma pergunta relacionada com isso, portanto, justamente o eixo Braga-Porto-Lisboa-Faro, e a pergunta também era sobretudo nisso, e aquilo que o Pedro Marques respondeu é que a estratégia passa por capacitar justamente as ligações para a Europa. E o qual eu perguntei, por que não também capacitar a interligação entre Portugal? Porque também, se nós quisermos ir para o interior, não conseguimos, é muito difícil e às vezes não é viável, fica caro, não compensa os horários, tudo isso. Mas a aposta, neste momento, do Governo, obviamente o Pedro Marques saiu, é justamente a internacionalização de zonas como Sines, Setúbal, Castelo Branco, Guarda, portanto, tudo aquilo que é a zona fronteiriça, mas justamente a disparar para a Espanha. Obrigado por ter respondido estas perguntas do público. É isto que se pretende, é que vocês façam as perguntas, estejam atentos às redes sociais e coloquem as perguntas que vocês acham que são pertinentes. Eu, obviamente, cabe a mim dizê-las. E agora vamos entrar aqui nas perguntas que todos têm que responder, que é, tendo em conta que o podcast é dos jovens e, portanto, foram eles também que colocaram aqui as perguntas, que políticas adotar para os jovens? Que maneira que temos de aproximar os jovens da política? Porque isto de dizer que os jovens não se interessam pela política é um chavão. E eu acho que o podcast Conversa desmistifica um pouco isso, no sentido que é um podcast assumidamente política e atualidade, portanto, só cá está a quem realmente quer estar, excepcionando quando se vai ao Milênio Estrela para outras atividades do momento. E, portanto, esta questão de os jovens não interessam a política, isto para mim já não cola. Eu já ouvi isto em 2014, quando eu votei pela primeira vez. Portanto, já fechei o ciclo das eleições. Eu diria o seguinte, eu acho que há públicos e públicos. Eu dou aulas na universidade a jovens que estão no 3º ano e outros no 5º ano dos mestrados integrados. Portanto, estamos a falar de uma faixa entre os 20 e 23 anos, não é? E são de áreas tecnológicas e há muitos que realmente, quer dizer, questões económicas para eles, por exemplo, é daquelas coisas que eu não estou propriamente muito interessado. No entanto, quando nós lhes começamos a explicar porque é que elas são importantes e qual é o impacto que elas têm na sua vida cotidiana, eles interessam-se. Eles começam a perceber, mas isso foi assim, mas e porquê? E porquê que, por exemplo, porquê que foi feita a intervenção no BES? Independentemente de ter sido bom ou má, porquê? Portanto, e as coisas começam-se a desmistificar. Portanto, eu acho que nós precisamos de falar muito mais com os jovens sobre estes assuntos. Alguns vão ouvir, outros vão continuar sem se interessar, mas, portanto, eu não acho que essa coisa de os jovens não se interessam seja chapa 5 para todos, como se costuma dizer. Não é verdade. Agora, que políticas é que a nível europeu nós preconizamos? Eu acho que há uma política europeia que é um enorme sucesso, que é particularmente destinada aos jovens, embora tenha outros públicos-alvos também, mas que é um enorme sucesso também a falar da diversidade europeia e daquilo que a Europa tem de bom e a aproximar as pessoas das outras nações europeias e das outras identidades europeias que existem, que é o Erasmus.
E quando nós vamos olhar para o caso do Erasmus, que é realmente dos programas mais bem-sucedidos, e olhamos para a importância do Erasmus nas políticas europeias, nós vemos que a alocação orçamental do Erasmus é muito reduzida face, por exemplo, a outras políticas, como a política agrícola comum, a PAC. Portanto, nós temos de pensar se devemos realmente querer continuar a apoiar uma política que é, em muitos aspectos, altamente protecionista da agricultura europeia, ou se realmente queremos fazer integração, envolver os jovens e tê-los a descobrir as outras Europas, porque nós somos um bocadinho da Europa e há diversas identidades europeias e é aquilo que nos enriquece verdadeiramente. Em segundo lugar, nós na Iniciativa Liberal consideramos que há bastantes barreiras a um exercício verdadeiramente europeu de algumas profissões. E deixe-me dizer-lhe um bocadinho já com um caso ao contrário, ok? Portanto, imaginemos o seguinte, imaginemos que temos aqui jovens, exatamente deste instituto, que fazem o seu mestrado e que no final do seu mestrado querem ir fazer um doutoramento para a Alemanha, para a França, para qualquer dos países europeus. Portanto, inscrevem-se, são aceitos, fazem o seu percurso, fazem as provas, etc. Portanto, e nós não temos... há neste momento um certo consenso a nível europeu que a educação europeia é boa. E pós-Bolonha, esse consenso ainda é maior, porque estamos todos com um sistema de créditos, etc. Igual, sim. Agora, imaginemos que esse mesmo jovem que se doutorou, portanto, fez o seu doutoramento nos 4 anos, doutorou-se, tem oportunidade para concorrer a uma vaga nesta casa. Seja para a docência, seja mesmo até para bolseiro, como pós-doc. Como pós-doc. O que é que ele vai ter de fazer? O seu diploma, que foi emitido, imaginemos, pela Sorbonne, é válido? Sabe-me responder? Eu diria que sim, pelo menos é assim que nos vendem nas faculdades. Não. A resposta é não. A resposta é não. E isso é péssimo. E é não porquê? Ele precisa de pedir um reconhecimento que não é mais nada que lhe porem um carimbo. Sim, essa parte da acreditação, da equivalência. Sim. Não é uma equivalência, porque nem sequer estamos a falar de uma equivalência, porque numa equivalência é preciso eu avaliar o currículo científico e, efetivamente, o que foi feito. Nós aqui estamos a falar meramente de um carimbo administrativo, que é um reconhecimento de grau. É um mero carimbo administrativo, que custa, se eu não me engano, 30 e tal euros, ou coisa assim. Portanto, que se pede ou na DGEC ou aqui no Instituto. Portanto, para que é isto? Para quê? Burocracia. É uma burocracia e, na verdade, é uma barreira. Isto é uma barreira à livre circulação. É uma educação verdadeiramente livre e que é, digamos, que nós achamos que é equivalente, mas que depois chegamos ao nosso país e nos dizem, não é. Porque eu preciso deste papel. E só pode concorrer se tiver o papel. Porque se não tiver o papel, não pode concorrer. Portanto, é automaticamente excluído do concurso. Okay? Portanto, este é um exemplo, mas posso-lhe dar muitos mais. Há inúmeros exemplos em que não é porque eu tenho um grau em determinada matéria que efetivamente posso exercer a profissão noutros países europeus. Portanto, isto é, em muitos casos, meramente corporativista. E nós somos contra isso e achamos que um jovem hoje, para exercer a sua profissão noutro sítio na Europa, pode estar sujeito a inúmeras regras corporativas que em alguns casos, são altamente protecionistas da profissão e exatamente de modo a levantar barreiras à entrada na profissão. E nós achamos que dentro da Europa, exatamente como um mercado único de circulação de pessoas, bens, serviços, também temos de ter um mercado de trabalho que não está sujeito a este tipo de regras absolutamente nacionais e em muitos casos altamente discricionárias, porque nem sequer é o Estado que as impõe, é a corporação que as impõe.
portanto, nós achamos que esse é um grande obstáculo hoje a um jovem, porque cada vez mais, para muitos jovens, a sua carreira é uma carreira internacional. Ou seja, não é uma escolha de imigração. Sim, quantos casais de Erasmus, mas mesmo sem ser Erasmus, para muitos a escolha é: eu quero ir para fora 3, 4, 5 anos por uma questão de currículo e porque quero ter outra experiência de trabalho e depois quero voltar. E, portanto, é essa possibilidade que nós realmente queremos, digamos, dar e que as pessoas possam escolher onde querem exercer a sua profissão. Continuando a falar de barreiras, vamos falar daquilo que são as fronteiras. Portanto, existe, obviamente, o esbatimento das fronteiras entre os países, mas também entre outros países do Schengen, não é? Não é o caso da Suíça. Portanto, quando fui à Suíça a primeira vez, em 2009, entrei com o carro tranquilamente. As barreiras estavam lá, mas não estava lá ninguém para as levantar. E, portanto, com esta questão toda da crise dos refugiados, crise dos migrantes, que já não estão como estavam em 2015, 2016, que fronteiras e que gerência de fronteiras é que vamos ter daqui para a frente? Tendo em conta que temos vários governos na União Europeia, porque isto é preciso perceber que estas eleições são muito particulares, porque vai ser a primeira geração do século XXI a votar nestas eleições, mas também vai ser a primeira vez que vamos ter membros na Comissão Europeia oriundos de países onde o populismo ganhou, mas onde a extrema-direita ganhou. Portanto, a Hungria, a Itália, a Polónia vão eleger justamente comissários europeus. Bom, eu infelizmente acho que a questão dos extremismos, eu ainda hoje vinha a ler o Como Morrem as Democracias, e realmente nós estamos a assistir a um corroer das instituições por dentro. Portanto, deixou de haver o golpe de Estado, não é? A tomada do poder por militares acabou, morre este ou é exilado e pomos cá um tirano qualquer. Nós estamos a assistir ao correr por dentro das instituições, com uma anulação de muitos aspectos de liberdades individuais e do Estado de Direito, portanto, de um anticonstitucionalismo, etc. E isso são todos sinais de aviso graves, e nós, democratas, liberais, mas todos os democratas se devem unir nesta luta contra este tipo de extremismo, porque nós já o vimos antes e eu, muito honestamente, não quero viver nele. Mas sendo essa realidade, sendo ela como é, eu acho que esta questão das fronteiras, e sobretudo a questão das fronteiras da Europa, portanto, de levantar barreiras a terceiros, portanto, a questão temos aqui os refugiados e os migrantes, portanto, qual deve ser a política europeia? Para nós, a Europa é um espaço de humanismo, é um espaço onde os direitos humanos e as liberdades e garantias individuais e o Estado de Direito é aquilo que nos caracteriza, e essa é a nossa matriz enquanto europeus. E, portanto, nós consideramos que, face à questão dos refugiados, há regras de tratamento dos refugiados e nós estamos vinculados a elas pelos tratados internacionais e as devemos respeitar. E esses refugiados não são apenas os sírios, não é? Porque temos, infelizmente, pessoas que provêm de outros conflitos também e que procuram um local de paz e um local de temporariamente escapar a esse conflito na Europa. É o caso, sei lá, por exemplo, de pessoas do Sudão do Sul ou mesmo do Afeganistão, também vimos isso no Iraque. Portanto, temos esse perfil. Depois temos, efetivamente, vários migrantes económicos que nos procuram, sobretudo porque porque somos um sítio de prosperidade, sim, não é? E todos os pais têm a ambição de levar os seus filhos ou de os enviar para um sítio mais próspero. Portanto, mas são dois tipos diferentes de pessoas, porque enquanto que os refugiados tipicamente vêm temporariamente, enquanto o conflito não é resolvido e não há condições para regressar,
os migrantes não serão assim. O que acontece neste momento é que nós temos aqui uma confusão e uma via de entrada aberta na Europa. Não interessa, portanto, se a pessoa vem de barco pelo mar, entra, é aceite, etc. Nós não podemos ter... é claro que são tudo casos extremos, são tudo casos, vemos, quer dizer, casos de crianças super pequenas, muitas vezes desacompanhadas. São realmente casos extremos. Os pais morreram na travessia também, não é? Muitos casos assim, não é? Ou mesmo que são enviadas desacompanhadas. Portanto, nós vemos casos absolutamente terríveis e todos eles são dramas humanos. Mas nós também não podemos compactuar com o tráfico de pessoas. Portanto, nós, enquanto que a política de portas abertas, nós compreendemos e percebemos que realmente em situações como a que tivemos na Síria e que não está totalmente resolvida, na verdade, é necessária. Nós também achamos que que a responsabilidade da Europa, através da sua política de apoio a países terceiros, não ser meramente caritativa. E, portanto, porque se eu tiver boas condições no meu país para poder oferecer uma vida condigna, porquê é que me hei de sujeitar a uma travessia do Saara? Com tantos perigos e que é extraordinariamente cara, não é? Cara, perigosa, quer dizer, aquilo que se passa na Líbia, etc. Portanto, é dever da União Europeia informar os países terceiros, informar as pessoas. É dever da União Europeia não só prestar auxílio caritativo. Há um livro muito recente de um economista altamente reputado na área de inovação, que é o Clayton Christensen, que se chama The Prosperity Paradox. Não sei se já leu. Ainda não tive a oportunidade. Já ouvi falar, mas ainda não tive a oportunidade. É um livro muito interessante, em que ele mostra, ele e os coautores, portanto o Esa Famoso, mostram que a forma de quebrar o círculo de pobreza em que muitos países que nós olhamos para eles como subdesenvolvidos estão votados é através de inovação e de inovação social. E isso significa que nós não podemos dar só dinheiro para ações humanitárias, mas que sim devemos promover o uso desse dinheiro para negócios inovadores naquelas sociedades. E eu acho esta ideia muito interessante. Ao fim e ao cabo, estancar a hemorragia. É muito mais do que estancar, porque eu posso tentar pôr lá o paninho para estancar a hemorragia, não é? Mas aqui é muito mais do que isso, é realmente mudar aquelas sociedades, oferecendo, através de empreendedores locais, serviços e produtos que são fabricados localmente e que são disponibilizados localmente e que têm sentido localmente para transformar aqueles países. Eles dão vários exemplos no livro e isso para mim é muito mais interessante, porque isso significa que esses países se estão a desenvolver e não só a ficar sempre meramente à mercê caritativa daquilo que são os países desenvolvidos. Porque o problema resolve-se local, não é? Aqui na Europa. Exatamente. Eles podem encontrar... Daí eu falar de estancar a hemorragia, não é? Portanto, exatamente. O problema está lá, o problema não está na Itália, na Grécia, em Portugal ou em Malta ou Espanha, não é? Nós podemos dizer que precisamos de migrantes, podemos dizer que precisamos de imigração devido a um problema populacional, demográfico, de envelhecimento da população, etc. E eu não estou a dizer que nós somos contra a imigração, mas achamos que, muito mais do que esta questão, nós temos de ser responsáveis perante países que também são dependentes de nós. Nós temos de ser responsáveis nas ajudas que lhes damos. Claro que sim, mas é porque há muitos países, nós sabemos, da União Europeia que têm sangue nas mãos, não é? Mesmo assim, há outros que podemos pensar, sim, há inúmeros países que não têm, mas o colonialismo europeu foi muito diferente entre os vários países, não é? Sim, mas eu não falo da questão do colonialismo, eu falo da questão mesmo do próprio século XXI. Certo, não é? sim, Portanto, sim, absolutamente, absolutamente. Ele não concordo. explodiu sozinho, concordo, não é? Mas eu estou a dizer, há concordo. muitos que lucraram com isso, não é? Obviamente. E o caso da França e da Alemanha são paradoxos. Até porque continuam a vender ainda hoje as armas para lá, não é? Sim, se fechássemos essa torneira, sim.
enfim, já dava para outro episódio. Já dava para outro questões, episódio, e temos sim. de ser mesmo muito, muito céleres nisto. Portanto, há sempre este debate que importa também sabermos, que é a questão de que Europa é que nós queremos. Queremos uma Europa unionista, como de forma temos, ou se queremos aquilo que era o sonho, que não foi possível, que foi chumbado, aliás, em 2004, a Constituição Europeia, tendo como protagonista também a França e a Holanda, e, portanto, uma Europa federalista. Ora bem. Tendo em conta, então, eu acho que em 2014 era mais fácil termos uma Europa federalista do que temos hoje, do ponto de vista dos governos que temos em cada país atualmente. Eu não sou federalista. Porquê? Eu acho que a Europa... nós nunca vamos ser os Estados Unidos da Europa. Sim. Não. Por inúmeras razões. Há questões culturais absolutamente vincadas. Há verdadeiras nações. Portanto, nós não Países temos... que nasceram ontem, nós não temos a capacidade de melting pot dos Estados Unidos, nem nunca a teremos, por inúmeras razões. Mesmo quando nós olhamos para tentativas de união da Europa, ou maior coesão da Europa, ao longo da história, todas elas foram goradas. E logo a começar por, exatamente, pelo Sacro Império Romano-Germânico, que foi absolutamente desmantelado no fim. Quase sempre essas tentativas derivam num conflito altamente sangrento. Portanto, acho que há aqui como se diz em inglês, uma cautionary tale sobre isto. E a União Europeia ganhou o Prémio Nobel de Paz à conta disso, né? Justamente de conseguir manter a paz na Europa. Portanto, aquilo que nós temos hoje não é de toda uma situação perfeita, mas é uma situação em que há, e que podem ser reforçados freios e contrapesos entre, portanto, os checks and balances, entre os vários poderes e em que há uma verdadeira negociação. Portanto, nós como liberais consideramos que o poder deve ser exercido o mais próximo do indivíduo possível, portanto, consoante a esfera que é legítima para esse poder. E, portanto, esta ideia de uma Europa muito centralizada, absolutamente federal, não é uma ideia com que convivamos pacificamente e que nos agrade. Tanto assim que achamos que esta questão da esfera de decisão supra-europeia e a esfera de decisão nacional deve continuar a existir. Portanto, o sonho de um projeto federalista a nível europeu não nos agrada. Exatamente porque nós não podemos deixar que haja uma uniformidade quase imposta a nível europeu a uma quantidade de povos que têm identidades muito próprias, muito vincadas, tão diferentes. E, no entanto, sabemos todos sentar à mesma mesa, conversar e chegar a ações e a consensos. Com custo, sim, mas tem funcionado. Agora, o que nós devemos pensar é como é que podemos tornar estes mecanismos mais fortes e mais diligentes, sem prejuízo de quem tem poucas pessoas, ou de, por exemplo, sei lá, rácios populacionais, etc. Sim. Estava agora a lembrar daquela maratona que François Hollande obrigou a Europa a fazer à conta da Grécia, não é? Em que, enfim, os assessores e tudo mais, enfim, já não sabiam como é que se haviam de colocar nas cadeiras, nos sofás, e deram belíssimas fotografias na altura. Mas esse é exatamente um bom caso de que nós não podemos deixar ficar um país para trás. Não podemos. Isso é uma irresponsabilidade em nível europeu. E se o país quiser ficar para trás? E se o país quiser sair? A questão do Brexit. A questão do Brexit é um quer sair, mas também recordemos que a Grécia também não estava a querer facilitar as coisas. Enquanto lá esteve Varoufakis, foi muito complicado lidar com a Grécia. A partir do momento que Varoufakis sai, enfim, até o Syriza já começou a ambicionar, e continua a ambicionar ainda hoje, pertencer à Internacional Socialista, tendo lá o PASOK, que basicamente desapareceu na Grécia. Sim, é verdade. Por isso é que é tal coisa, repare, quando nós falamos, há bocado falávamos de extremos, não é? Aqui tínhamos um extremo. Sim.
Do outro lado. Do outro lado. Em Tínhamos um extremo. 2014, a grande Tínhamos ameaça alguém- era a extrema-esquerda. Tínhamos Atualmente é a alguém que extrema-direita. não queria negociar, Sim. claramente. Claramente. Agora, se essa era a posição de todos os gregos, não sei, tenho algumas dúvidas. Foi feita, quer dizer, não se chegou àquilo na Grécia, que se chegou em Inglaterra, que por razões absolutamente populistas, não é? Nós sabemos que a gente do referendo do Brexit foi, vamos lá ver se eu tenho poder ou não é? Foi testar poder, numa posição absolutamente irresponsável do Cameron. Portanto, isto, quer dizer, roça em irresponsabilidade. Portanto, aquilo... E saiu do barco? E saiu do barco, é verdade. Mas realmente, aquilo que nós temos na Inglaterra, a Inglaterra quer sair, tudo bem, eu tenho imensa pena. Eu tenho imensa pena, porque acho que significa que nós também, enquanto Europa, fomos menosprezando alguns sinais, mas a Inglaterra sempre foi a Inglaterra. A Inglaterra sempre foi um bocadinho enfant terrible, complicado. Por isso é que eu sempre regras, simpatizei com a ideia do Charles de Gaulle. O Charles de Gaulle tinha eu uma posição sei, muito forte em muito relação à forte Inglaterra, contra. não é? Portanto, mas a construção europeia conseguiu uma coisa na relação entre a Irlanda, sim, a Irlanda do isso é Norte e a fundamental. Inglaterra, que foi a pacificação daquele país, daquela região. E isso é absolutamente inestimável. É algo que eu tenho algumas dúvidas que pudesse ser conseguido sem uma União Europeia ou sem aquilo que nós conhecemos hoje. Portanto, e eu acho que esse é um dos maiores riscos do Brexit. Há um risco económico, há inúmeros riscos, mas honestamente, preocupa-me imenso aquilo que nós já vamos vendo de sinais de desconforto, por exemplo, com a morte daquela jornalista na Irlanda do Norte. Isso sim, acho que é um sinal enorme de preocupação. E acho que qualquer político responsável, a nível que hoje está sentado no Parlamento, na Câmara dos Comuns inglesa, britânica, devia pensar 2 vezes sobre aquilo que realmente está a fazer. Porque os acordos de Sexta-feira Santa são imprescindíveis àquela zona. exatamente. Estou certo que Madrid também gostava de ter isso na Catalunha. Que a União Europeia pudesse ajudar um pouco nisso. Mas isso já são outras análises para serem feitas. A Iniciativa Liberal ainda não foi uma única vez eleições, portanto será a primeira vez que vão ter o verdadeiro embate. Que expectativas é que a Iniciativa Liberal tem para estas eleições? Eu sei que isto é a pergunta que dói a todos os que sentam nessa cadeira. Bom, expectativas. Eu acho que a nossa expectativa é realmente perceber até onde é que está a ir o nosso trabalho. Portanto, eu pessoalmente acho que a eleição de um eurodeputado, portanto, do cabeça de lista do Ricardo Roja, é uma coisa absolutamente extraordinária, mas extraordinária se acontecer. Portanto, tendo dito isto, isso não significa que não estejamos a trabalhar para isso e que não sejamos ambiciosos para o conseguir. Mas, tendo em consideração o sistema partidário que temos e aquilo que são os portugueses na hora de votar, que tradicionalmente são relativamente conservadores no sentido em que a gente vota em coisas conhecidas. Portanto, eles de Restelo, quando chegam ali à cabine de voto e perante o boletim de voto, preferem votar naquilo que conhecem. Portanto, para a Iniciativa Liberal, vai ser uma forma de perceber, efetivamente, quanto é que nós valemos e como é que está a ser avaliado pelos portugueses o trabalho que temos vindo a desenvolver. Portanto, a nossa expectativa, a nossa ambição é grande, a nossa expectativa, digamos que somos sonhadores, mas com os pés na terra. Sim. É assim, aquilo que eu posso fazer de análise é que o vosso marketing é bastante agressivo. Agora, se isso vai pegar ou se não vai pegar, isso eu já não sei. Enfim, faço sempre a análise e digo sempre aos candidatos que cá vêm quais é que são as perspectivas que o podcast tem em relação a cada candidato. Não tenho, infelizmente para si, não é? Portanto, o podcast não pode dizer felizmente ou infelizmente a quem quer que seja, porque senão ainda vem a Comissão Nacional de Eleições, mas não, de facto não espero que se consiga, até porque vamos ver uma coisa, estamos a falar de uma eleição que é feita a nível nacional, ou seja, não há aquela estratégia que muitos partidos fazem de colocar os cabeças de lista todos no Porto e em Lisboa, porque é onde é mais provável
de conseguir eleger um deputado. É isto, as pessoas às vezes esquecem-se. Aliás, é mais fácil eleger um deputado portanto, em eleições nacionais do que propriamente um eurodeputado. Por isso eu estou a dizer, são apenas 21 vagas. E por isso também a questão de, ok, uma coisa é a ambição, outra coisa é aquilo que efetivamente se consegue fazer. Está a pensar como é que conseguiu levar 2 eurodeputados. Acho que ele ainda hoje ainda não percebeu. É fácil, teve 2 anos de alta exposição pública, não é? Isso, mediática, sim, portanto. Sim, a TVI ajuda. A TVI, em regra geral, ajuda muitas pessoas, não é? Uns Não vão para sei. Belém, outros vão para Estrasburgo e Bruxelas. Não sei. Nós, como ainda não fomos ao link de ninguém, ao contrário de outros partidos, portanto, estamos livres para depois é outra questão que os mídias também não tratam toda a gente de forma igual, não é? E por isso o podcast aqui procura sempre trazer. Há um partido que não... Há uma coligação que não vem cá, mas isso é mesmo uma questão editorial. E também foi sufragada pelos próprios caros ouvintes, portanto, estamos em consonância, obrigado por me darem razão. Muito bem. Neste sentido, mas é justamente isso, é aberto a todos e, enfim, se não responde e se não tem interesse, enfim, não posso obrigar, não posso puxar ninguém para vir cá. E, portanto, dia 26 é dia das eleições, é um dia importante. Para mim vai ser um dia muito complicado a nível de agenda, porque tenho imensas coisas para fazer, mas não seja o dia de aniversário da minha mãe, que é um marco muito importante, mas também uma parceria que eu tenho com o Eleven Sports também me obriga a estar atento a Mónaco, porque vai ser o Grande Prémio do Mónaco, os 60 anos do Grande Prémio do Mónaco, portanto, muita festa também. Mas justamente isto, a Europa vai estar de 23 a 26 de maio em alvoroço para votar. E, portanto, é isso que nós precisamos, é de votar. E, portanto, caros ouvintes, chegamos aqui ao final deste episódio. Não sei se tem algumas considerações finais que queira deixar aos nossos caros ouvintes. Eu só queria dizer já agora sobre essa questão de votar. Portanto, para quem eu no dia 26 eventualmente estarei cá em Lisboa, porque os meus filhos têm um torneio de rugby aqui, pelo CDUL. Também. Pelo CDUL. Eu joguei no Benfica. E, portanto, o CDUL está a organizar um torneio, o que significa que nós vamos, lá em casa, vamos votar antecipadamente, porque isso é possível. Portanto, para quem não pode no dia 26, informe-se, porque também é possível votar antecipadamente. Exatamente. É muito importante, muito importante. Mesmo aqueles que são imigrantes, e isto, porque o podcast chega aos 4 cantos do mundo, eu não conheço, mas tenho uma pessoa no Vietnã e uma pessoa no Bangladesh que vem em todos os episódios. Eu não os conheço, para ser sincero, mas que consomem todos os episódios e eu sei que consomem. Portanto, para vocês, procurem ver dentro do consulado, uma embaixada, conforme vocês consigam fazer para votarem também. Catarina, foi um gosto enorme estar aqui a falar consigo. Obviamente, boa sorte para as eleições, boa sorte para a campanha. Obrigadíssima. Caros ouvintes, eu agora despeço-me, mas deixo convosco a Catarina ainda para 1 minuto de apelo ao voto, ao que todos os candidatos terão acesso. E, portanto, caros ouvintes, como eu costumo dizer, e vocês já sabem então mais que de cor, e certamente vocês do Bangladesh e do Vietnã também o saberão, até lá tenham boas conversas, mas já agora, votem nas eleições. Nós defendemos uma Europa mais descentralizada, sem burocracias e com oportunidades. Um mercado verdadeiramente livre para a circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. Portanto, se querem uma mudança, se querem uma voz liberal na Europa, é com a iniciativa liberal que podem contar. Defendemos as liberdades individuais e, nesse aspecto, continuaremos a pugnar pela revogação da atual diretiva dos direitos de autor. Portanto, com menos burocracia, com menos impostos e por uma liberdade para todos. Obrigada.